Hoje eu vou falar sobre um filme que eu assisti e me surpreendeu muito positivamente. É um filme que não tem um orçamento gigantesco, não tem atores tão conhecidos assim. O diretor está debutando, ou seja, é o primeiro grande filme dele, e esse filme se chama The Vast of Night, ou Na Vastidão da Noite. A Vastidão da Noite é um filme categorizado como sci-fi, ou seja, uma ficção científica, e ele é ambientado ali nos anos 50. A cidade fictícia de Cayuga, que é onde ele se passa, abriga ali uma pequena comunidade de moradores, são pouquíssimas pessoas, e todo o filme se passa durante o curso de uma noite. E já de antemão eu digo que a estética é muito bem alinhada, não só historicamente falando com os anos 50, mas também essa coisa da gente associar o que a gente vê à tela com algo mais antigo é realmente incrível. E aí a história começa a se desenrolar entre dois jovens que são bastante entusiastas e são bem curiosos, e eles começam a desvendar um mistério que começa a acontecer nessa noite, relacionado a várias coisas que começam a acontecer, principalmente no céu. Esses jovens são a Faye, que é interpretada pela Sierra McCormick, e o Everett, que é interpretado pelo Jake Horowitz. Os dois muito bons em seus papéis. E aí eles fazem dois jovens que existe ali uma certa tensão amorosa entre eles, e os primeiros 20 minutos de filme são basicamente uma introdução, mais ou menos, à personalidade desses dois, ao que eles gostam de fazer, ao que eles sabem, o que eles não sabem. Nos primeiros 20 minutos de filme, para falar a verdade, pode parecer um pouco cansativo e até um pouco maçante, porque você está tendo ali toda a introdução desses dois personagens. A Faye, ela tem uma vontade de, aparentemente, ser uma estrela de rádio e, enfim, trabalhar nesses ambientes. E o Everett, ele na verdade ele já trabalha numa rádio, ele é a única rádio da cidade pequenininha que tem, e ele trabalha sozinho. Então eles têm uma amizade que provavelmente cresce dessa vontade, desse gosto que eles têm em comum. E ali, durante essa noite, ela compra um equipamento novo de som, de gravação, que parece muito com o meu microfoninho. E eles começam a testar aquilo ali, enfim, usar. Ela trabalha na estação telefônica da cidade. Caso você não saiba, antigamente era mais ou menos assim. Era bem difícil ter telefone, começa daí. E as linhas, elas tinham que ser conectadas manualmente. Não existia uma torre que já lhe direcionava automaticamente para uma ligação. Não era muito bem assim. Existiam operadoras, geralmente mulheres, que ficavam ali desplugando e plugando num painel enorme tudo o que acontecia. Então ela é responsável por isso na cidade. E aí, depois de uma longa conversa, inclusive sobre várias coisas do futuro, eles são bem sonhadores e tal, eles especulam como é que vai ser a vida no futuro. É um filme muito interessante se assistir, mesmo com esses 20 minutos, que algumas pessoas poderiam chamar de desnecessário, mas eu acho fundamentais para a gente criar empatia e gosto pelos personagens. E aí eles vão conversando, e é quando os eventos esquisitos começam a acontecer. Esse filme, ele tem uma particularidade muito interessante, que ele é focado no contar histórias. Durante todo o filme, que tem mais ou menos 1h30, ou até menos, se eu não me engano, você não necessariamente vai ter nenhuma cena alarmante que mostre o que é aquilo que está acontecendo, ou que seja explícita. Tudo fica muito implícito, porque na verdade é um sci-fi e uma investigação. Os dois começam a andar pela cidade investigando o que poderia estar acontecendo, principalmente depois que, tanto no telefone da moça, na captação telefônica que ela faz, e na captação do rádio do rapaz, eles escutam uma frequência muito diferente, muito estranha. Decidem, então, colocar essa frequência no rádio para que alguém escute, e caso alguém saiba o que é, ligar lá para eles e falar. E é justamente isso que acontece. E toda a história do filme é muito baseada naquela velha coisa de sentar e escutar uma boa história. É tipo quando você tá com seus amigos assim numa noite de trovão e começa a chover, e aí cada um conta uma história mais bizarra do que a outra, e você sabe que provavelmente aquilo ali não é real,
Você sabe que é só uma história, mas fica todo mundo investido do mesmo jeito. Essa arte de narrativa, eu percebo que às vezes ela fica um pouco perdida no meio das grandes intenções e pretensões de grandes produções, por exemplo, ainda mais quando a gente está falando de ficção científica. Às vezes eu percebo que os filmes se atrelam muito a todo um aspecto visual, mas não de maneira positiva, como ocorre nesse, mas sim de uma maneira pretensiosa. Então eles se ligam muito com a questão visual, a representação literal de certas coisas e esquecem do principal, que é o que compõe um bom filme, que é um roteiro que consegue sustentar sua narrativa e sua proposta de maneira boa, e também personagens que a gente consegue se relacionar, e mesmo que a gente não se relacione, a gente consiga sentir o mínimo de empatia, preocupação e vontade de acompanhar a jornada até um possível final. Depois de transmitir a frequência, eles recebem de fato uma ligação de um cara que se identifica como um ex-soldado de projetos secretos do governo americano, e ele começa a explicar toda uma história sobre essa frequência que eles estão recebendo, e ele é interpretado pelo Bruce Davis. E nossa, ele não aparece, a gente só escuta a voz e você vê os outros dois personagens bem ansiosos escutando aquilo ali, mas a forma de narrar tudo aquilo que acontece, mesmo que você não tenha referências visuais do que ele está falando, você consegue sentir um frio na espinha e você consegue sentir aquela ansiedade de pensar o que é que está acontecendo, o que é que esse homem está falando, por que ele está falando, e começam a vir muitas dúvidas na sua cabeça e você começa a se investir cada vez mais em descobrir o que é. Durante toda essa saga de entender o que está acontecendo, os dois eles começam também a terem certos choques, e é super interessante como toda a construção do filme faz com que a gente perceba que são choques de discordância, né, mesmo, eu quero isso, mas você não quer aquilo. Mas esses choques em nenhum momento são coisas extremamente pesadas ou que deixam um tom do filme muito desbalanceado, porque essencialmente A Vastidão da Noite é um filme que, para mim, poderia facilmente ser um episódio de Black Mirror, ou poderia até mesmo ser um episódio de Twilight Zone, que inclusive o próprio diretor já explicou que foi uma das grandes inspirações para fazer o filme no formato em que foi feito. Quando o filme está começando, por exemplo, a gente começa a ver uma TV de tubo antiga. Ele começa através da TV de tubo, até que a gente entra ali e você começa a entender a história. O diretor desse filme é o Andrew Patterson, e ele teve que fazer esse filme com um orçamento de $700 mil. Para nível de cinema americano e para um filme que está inclusive no catálogo da Amazon, e para a proposta de ser uma ficção científica, isso é um orçamento muito enxuto, um orçamento muito pequeno, porque é um filme que, apesar de ser muito simples, ele teve que se utilizar de conjuntos de câmera muito interessantes, de toda uma equipe de filmagem também bastante ágil, já que eles só tiveram 3 semanas e meia para rodar um filme inteiro. Então, realmente é incrível o que se pôde fazer com essa limitação financeira. Eu realmente acho que esse cara deve ter perdido muito cabelo de estresse, muitas noites de sono, porque realmente é difícil organizar toda uma equipe para que tudo funcione plenamente, mas ele conseguiu organizar essa equipe e principalmente dirigir esses dois atores que, para mim, são realmente estrelas em potencial, e é um filme como esse que consegue revelar todo o potencial e talento que às vezes as grandes companhias e grandes produtoras não conseguem perceber. A Vastidão da Noite, no aspecto técnico, é um filme que me deixou muito feliz de assistir. É reconfortante ver aquele casamento entre fotografia, figurino e produção, design de produção, dentro desse contexto de anos 50. Existe também um take que ele é bem longo, ele tem quase 5 minutos, e é um plano sequência onde você tem uma câmera que ela começa a passear literalmente por um espaço ali daquela cidade, e em nenhum momento há cortes nesse plano,
pelo menos cortes visíveis, e é fascinante, sério. Quando vocês assistirem, vocês vão entender o que eu tô falando. A câmera começa a passear quase como se fosse uma criatura, e dentro de todo o contexto que a gente já tá assistindo o filme até agora, a gente começa até a pensar, será que é, será que não? E na verdade, toda a cinematografia do filme faz com que você fique o tempo todo com essa tensão, de certa forma. Os personagens, eles são muito filmados de costas, existem muitos takes onde eles estão sempre de costas, a câmera meio que vem por trás dos personagens e faz um movimento de arrodear eles. Eu achei isso super interessante. Também é muito interessante perceber como a fotografia foi utilizada de maneira precisa para dar para a gente, sem precisar de fazer um anacronismo muito grande, a sensação de estar naquele lugar, naquela noite especificamente, que parece ser uma noite relativamente amena, um clima ameno, as pessoas estão ali confortáveis e você sente isso através da fotografia. Então é tudo na maneira técnica, é simplesmente um trabalho primoroso, um trabalho preciso. O trabalho de efeitos especiais foi feito até inclusive na Argentina, o que é algo que me surpreendeu, eu não sabia disso, eu pensei que era uma produção completamente estadunidense, mas não. E é lindo ver quando pessoas conseguem se unir e entrar em senso comum para criar algo que é tão efetivo com tão pouco. Sinto que eu poderia falar mais desse filme, só que se eu continuar falando eu vou acabar dando spoilers, já que toda a premissa dele se baseia, novamente digo, em contar histórias. Você não vai ver necessariamente muita coisa acontecendo, talvez, e por isso que ele é um filme que, entre os telespectadores, muitas pessoas têm opiniões mistas. Algumas pessoas falam que faltou algo ou que ficou com alguma ponta ali solta, mas entre a crítica e entre algumas pessoas que já são mais acostumadas com esse tipo de forma de se contar história, foi bem efetivo. O filme ganhou a distribuição da Prime Video, que é algo ótimo, considerando novamente o orçamento, que eu ainda estou completamente bestificada como isso aconteceu, mas ele tá na Prime Video para você assistir. Ele é um filme rápido, é um filme intrigante e eu espero que, se você já tem assistido, me fala o que você achou. Se você não assistiu, por favor, corra para assistir. É 1h e 21 minutos, é bem pouquinho e vale muito a pena.